Pipe Operator no PHP 8.5, mais uma das novidades aí da nova versão do PHP. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo daí sobre o PHP 8.5, recém-lançado, lançado agora dia 20 de novembro de 2025. Então se você não assistiu o vídeo aí que eu mostro como que você pode instalar e atualizar o seu PHP, eu vou deixar o link aí para vocês assistirem, então assistam esse vídeo, tá? Para vocês poderem aí ver como que faz a atualização para a nova versão do PHP. E hoje eu vou trazer aí um dos principais recursos aí que estava sendo falado aí do PHP 8.5, que é o Pipe Operator, aí que promete simplificar muito o código, deixar o código muito mais limpo, muito mais legível, tá legal? Então, se estiver gostando dos vídeos, deixa seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais @ClasseFinal e vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar isso daí funcionando na prática. Então, para a gente poder entender, né, o que o Pipe Operator vai trazer para a gente, como ele vai facilitar, a gente vai fazer aqui uma porção de modificações nesse texto. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar os espaços do começo e fim, certo? Essa é uma etapa. Próxima etapa, eu vou trocar, na verdade, trocar os espaços por underlines. Depois, eu vou trocar o ponto por underline. E, por fim, eu vou transformar em minúsculas. Esse é o processo que eu vou fazer aqui. Então, como que a gente faz isso? Vamos fazer isso daqui por etapas. Então, eu vou criar aqui um var_dump, certo? E agora eu vou fazer a primeira parte. Primeira parte eu vou dar recortar ali, tirar os espaços do começo e do final. Então, eu vou criar uma variável chamada trimmed e vou colocar aqui trim e vou passar o meu title aqui. Dessa forma, eu tenho aqui o meu texto cortado. Vou rodar aqui, ó. Reparem que ele funcionou perfeitamente. Certo? Feito isso, próximo passo é eu quero trocar os espaços por underlines. Então, eu vou criar uma nova variável, text without spaces. Aí eu vou usar uma função do PHP para isso, str replace. Eu quero tirar aqui os espaços, eu quero substituir eles por underlines. De qual texto? Qual o texto que eu quero fazer isso? Eu vou usar o meu texto trimmed que eu passei ali, certo? Se eu rodar aqui agora com esse trecho, então vamos ver aqui que agora eu já tenho aqui, ó, certo? Os espaços já foram tirados aqui, trocados pelos underlines. Agora eu quero fazer aqui com tirar os pontos. Então vou criar uma outra variável, text without points, e eu vou colocar aqui um str replace. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar aqui que eu quero tirar o ponto, eu quero substituir ele por um underline, e o texto que eu vou usar para fazer isso é o text without spaces, certo? Se eu rodar aqui, eu já vou ter aqui o meu texto certinho, e por fim, eu quero transformar ele, né, em minúsculas. Eu vou colocar aqui o nome de uma variável slug, né? Isso aqui que a gente está querendo é basicamente um slug, né? Aquilo que a gente coloca nas URLs, né? Que fica só em underlines. E eu vou colocar aqui str to lower, certo? E eu vou colocar aqui o text without points, certo? E aí eu vou colocar a minha variável slug aqui. E agora eu tenho aqui o texto funcionando. Então, essa é uma forma de fazer, tá corretíssimo. Se você está fazendo assim, tá maravilha, não se preocupa. Tá funcionando, tá perfeito, tá bem organizado. Porém, você teve que escrever aqui, criar várias variáveis, você teve que pensar em nomes de variáveis e você teve que fazer todo esse processo. Tem uma forma mais fácil ou mais simples para que eu não precise, né, criar esse monte de variável aqui? Tem, mas a gente vai perder a legibilidade, mas vamos ver como que fica. Então, eu vou tirar esse trim daqui, vou colocar ele aqui, ó, na trimmed, posso tirar o trim, certo? Próximo passo, eu vou recortar todo esse trecho, certo? Que é o text without spaces, vou colocar aqui, posso remover essa variável, e por fim,
eu vou copiar todo esse pedaço e vou jogar ele aqui dentro do str_to_lower e eu terei aqui tudo isso funcionando. Então, tá aqui funcionando perfeitamente. É a mesma coisa. Inclusive, posso diminuir mais. Quero pegar todo esse trecho e jogar ele dentro aqui direto do meu var_dump, certo? E rodar aqui. Tá funcionando perfeitamente. Então, reparem que esse código é o mesmo que o do outro, né? Ele faz a mesma coisa, ele faz a mesma quantidade de etapas, só que aqui eu não tive que ficar dando essas variáveis nomes para elas. O problema é que ficou horrível de ler. Você tem um monte de parênteses, agora os meus parênteses estão coloridos, corre o risco de eu perder aí um outro parênteses, e é aí que o Pipe Operator vai entrar aí para a gente. O Pipe Operator ele permite fazer com que o resultado de uma função ele vá automaticamente para o primeiro parâmetro da próxima função. É um recurso muito comum em algumas linguagens, por exemplo, o Elixir, que é uma linguagem brasileira, usa o Pipe Operator desde sempre, né? É muito bacana você trabalhar com o Pipe Operator, o código fica muito bacana. Você consegue manter a legibilidade sem precisar ficar criando variáveis intermediárias. Então, agora que eu estou aqui com o meu PHP, né, 8.5, certo? Instalado. Se você não viu o vídeo que eu falo e mostro como instalar, dá uma conferida, tá? Então, aqui como que eu faço usando o Pipe Operator? Então, vamos colocar só a primeira parte, que é tirar os espaços do começo e fim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha variável title, certo? Eu posso colocar aqui na frente, tá? Eu posso fazer isso daqui em linha, ou eu posso colocar na linha de baixo. Eu prefiro colocar na linha de baixo, fica mais organizado. Então, eu vou colocar aqui o Pipe Operator, que é o pipe e o sinalzinho de maior. E aqui eu vou colocar o nome da função que eu quero que ele chame. Eu quero que ele use a função trim aí do PHP. Nesse caso aqui, como que eu faço para que esse parâmetro vá parar aqui dentro, né, desse parênteses aqui? Simples, 3 pontinhos. Isso daqui faz com que o resultado, né, que esse title, ele vá parar aqui dentro do trim como o primeiro parâmetro, tá? Feito isso, eu quero exibir isso daqui com var_dump. Então, o que que eu vou fazer? Vou dar um enter, colocar mais um pipe e vou colocar aqui, ó, var_dump, 3 pontinhos, e eu tenho aqui o meu código já funcionando. Vou rodar ele aqui, ó, certo? Então, reparem que, vou até dar um tab aqui. Então, o que que aconteceu? Ele pegou o que tinha no title, jogou aqui dentro do trim, certo? Então, ele jogou aqui dentro do trim. Dentro desse trim aqui, ele usou os 3 pontinhos aqui justamente para pegar todos esses valores e jogar eles aqui dentro. O trim, ele me retornou uma string. Essa string, eu joguei ela também com os 3 pontinhos aqui, né, com o first callable class. Joguei ele aqui para dentro de var_dump e aí eu exibi na tela sem precisar fazer isso. Inclusive, eu poderia ter só copiado aqui, né? Dessa forma aqui também funciona. Não é muito usual, mas eu também posso colocar direto a string e colocar o pipe depois dela, tá? E esse pipe ele poderia também estar aqui, né, em linha, não teria problema algum, tá? Então não faz diferença se você vai colocar na mesma linha, na linha de baixo, mas eu particularmente gosto de colocar na linha de baixo, acho que fica mais organizado, tá? Então, maravilha, fiz aqui, né, a primeira parte, que é o meu trim aqui. Agora, o que que eu quero fazer? Com o trim, eu quero chamar a str_replace, né? Ou seja, depois que eu tirar os espaços, eu quero fazer o meu primeiro str_replace. Então, eu vou colocar aqui o pipe. Opa! Só que qual é o problema? Se a gente rodar aqui a função str_replace, você vai ver que a str_replace ela precisa de 3 itens para funcionar. Ela precisa do que eu estou buscando, certo? Ela precisa pelo que eu quero substituir, e o texto ele é lá o terceiro parâmetro, certo? Então, se eu só jogar os 3 pontinhos aqui, o que que vai acontecer? Vai dar erro. Por quê? Porque ela fala, olha, ela espera 3 argumentos, esse resultado do trim está caindo aqui no str_replace, no search aqui, ó, está caindo nesse primeiro item, mas falta o restante. Então, para esse caso, a gente vai ter que fazer o quê? Eu posso utilizar aqui uma função anônima, tá? Então, eu vou criar aqui uma function, certo?
str, aqui você pode colocar o nome da variável que você quiser, certo? Vou colocar aqui dentro, ó, return str replace, certo? O que eu quero dar replace aqui? Bom, eu quero tirar os espaços, quero substituí-los por underlines. E qual vai ser o texto? O texto é o que está vindo aqui no str, certo? Ou seja, eu posso fazer dessa forma aqui. Então, eu crio uma função anônima. Essa função anônima vai receber esse parâmetro que o trim devolveu. E aí eu vou fazer alguma coisa aqui dentro. Então, nesse caso, eu estou dizendo, olha, essa função ela vai retornar o quê? Ela vai retornar aqui, né, o strReplace com a string aqui. Inclusive, vou rodar aqui, ó, certo? Ó, funcionou. Inclusive, eu poderia tipar aqui, ó, string, tá? Então, para quem gosta de tipagem, como eu particularmente gosto, funciona, certo? Próximo passo. Ah, eu quero trocar o ponto por underline. Poderia, né? A gente já viu que o strReplace, a gente vai usar ele novamente, eu posso fazer ele assim. Tem outra forma de fazer? Tem. Eu posso criar aqui uma function, replace, por exemplo. Ela vai receber aqui uma string text, ela vai retornar aqui uma string, e eu vou colocar aqui dentro, ó, return, vou colocar, copiar isso daqui, certo? Agora ela vai substituir o ponto pelo underline, certo? Então eu posso fazer dessa forma, e agora aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar mais um pipe, função replace, 3 pontinhos, certo? Vamos ver isso aqui funcionando, olha aí. Funcionou perfeitamente. Então, eu posso fazer dessa forma, trim com os pontinhos aqui, parâmetro cai aqui direto. Se por acaso a função que eu preciso tem mais de um parâmetro, ou se por acaso o parâmetro que eu preciso não é o primeiro, o que eu posso fazer? Eu posso criar uma função anônima, posso criar uma função desse jeito, separada, tá? Se eu quiser, ou eu poderia vir aqui e fazer uma função, uma arrow function. No caso da arrow function, né, a gente tem que colocar ela dentro de parênteses. Então, vou colocar aqui uma fn string str, por exemplo. Vou colocar aqui que ela vai simplesmente dar um strReplace, igual está aqui, ó. Então, strReplace. Então, eu poderia fazer dessa forma. Então, posso tirar aqui o replace, certo? E ela vai funcionar perfeitamente, tá? Ah, poderia fazer, se eu quisesse, colocar isso daqui, por exemplo, numa variável, replacer, por exemplo, isso daqui funcionaria, né? Então, joguei a função aqui, certo? Em uma variável, ao invés de eu já criar ela aqui e só fazer assim, ó, funciona também, não tem problema algum, certo? Então, é a mesma coisa, né? Essa variável replacer, ela, do jeito que ela está aqui, é a mesma coisa que eu tivesse escrito isso daqui lá. Ah, então quer dizer que funciona. E se fosse só essa minha arrow function aqui, ó, né? Poderia colocar ela aqui e chamar ela ali embaixo só como replacer, né? Então, poderia fazer assim também, certo? Poderia fazer assim também. Funcionaria da mesma forma, tá legal? Então, vou manter aqui só com as funções, porque eu não estou querendo usar nomes, certo? Então, isso daqui funciona. Ah, o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso trocar, depois que eu já troquei o ponto, transformar em minúsculos. Posso colocar aqui pipe, certo? Opa, meu teclado mudou aqui o idioma. Então, eu posso colocar aqui pipe, certo? Vou colocar aqui str to lower, 3 pontinhos, e vai funcionar perfeitamente. Se eu não quisesse colocar dessa forma, existe outra forma de fazer. Quando a gente usa o pipe operator, aqui dentro eu posso passar qualquer tipo de callable no PHP. O callable no PHP a gente já viu que pode ser uma função, né? Então, para quem nunca estudou aí o que é callable, ou está tendo o primeiro contato, uma callable pode ser uma função desse jeito, ou seja, uma função anônima. Ele pode ser uma arrow function, tá? Ele pode ser uma função que tiver aqui dentro. Pode ser uma string,
Então, se eu colocar aqui uma string, o PHP vai procurar dentro das funções que o PHP tem registrado. Ele vai ver lá, ó, tem alguma função nativa do PHP com esse nome aqui? Se tiver, ele vai usar. Tem alguma função do usuário com esse nome aqui? Então, eu poderia colocar aqui, ó, né? Eu mostrei aqui, por exemplo, eu vou criar aqui, por exemplo, uma function to lower, por exemplo. Ela vai retornar aqui uma string. E eu poderia colocar assim, ó, return, deixa eu só colocar aqui, string str, e eu vou colocar aqui o meu str to lower, str, certo? Então, do jeito que está aqui, usando só o str to lower funciona, certo? Por quê? Porque existe, dentro do PHP, existe uma função nativa do PHP com esse nome, mas eu posso colocar aqui também a toLower, e ele vai executar. Por quê? Eu criei uma função com esse nome. Então, eu posso passar aqui, ao invés de eu passar, né, dessa forma, que com os 3 pontinhos, que é uma coisa mais recente do PHP, né, e está do PHP desde o 8.3, né, esse First Callable Class, ou seja, esses 3 pontinhos aqui. Isso aqui está desde o PHP 8.3, mas se você estiver usando um código mais antigo, você também poderia chamar essa função através do nome dela. Então, coloquei aqui toLower, funciona perfeitamente. E por que funciona? Porque o primeiro parâmetro é a string, essa função só tem um. Agora, se essa função tivesse mais de um parâmetro, aqui, por exemplo, int, sei lá, count, por exemplo, ela não iria funcionar, porque ele não tem 2 parâmetros, a menos que esse parâmetro, obviamente, tivesse um valor padrão, né? Aí ele funcionaria, porque ele assume o valor padrão, tá? Então, eu posso fazer assim também, né? Então, colocar aqui o nome da função que eu ia colocar mesmo é str2lower, certo? Então, isso daqui também é possível. O que mais que dá para fazer com isso daqui? Bom, eu falei que isso daqui é um callable, né? Então, eu posso também utilizar de outras formas. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma classe. Eu vou colocar essa classe de Signer. Essa classe vai ter aqui uma função, public function sign. Ela vai receber aqui uma string text. Ela vai retornar aqui uma string. E ela vai retornar aqui, ó, text. Espacinho, e eu vou colocar algum texto aqui. Então, eu vou colocar assim, aqui no final da seguinte forma. Criado com PHP 8.5. Certo? Ou seja, ela vai assinar aqui esse texto. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso fazer aqui. Como que eu poderia usar essa função sign aqui? Eu poderia criar aqui. Signer é igual new signer. Certo? Posso vir aqui no meu... Eu vou até colocar antes do str2lower. Eu vou colocar aqui o pipe. E eu vou colocar aqui que eu quero, né, que essa função ele caia no signer, na função sign, 3 pontinhos, certo? Então, eu posso fazer dessa forma aqui também. Eu criei uma instância aqui da minha classe, e aqui eu estou dizendo, olha, para onde vai esse valor? Bom, ele vai para dentro de signer, dentro da função sign. Ah, e se eu não quisesse criar ele aqui separado? Porque aqui eu criei ele só separado e não teve mais utilidade, né? Poderia ter feito direto. Então, poderia fazer aqui. Então, new signer. E aqui já entra um recurso novo do PHP 8.5. No PHP 8.5 eu posso agora criar uma classe, né, instanciar ela e já chamar uma função. Antigamente você precisaria fazer assim, né? Então, antes dessa versão do PHP, você tinha que primeiro colocar parênteses, ou seja, isso cria uma instância, e aí depois, com essa instância em memória, você chama, mas com o PHP 8.5 você pode fazer direto dessa forma, e ele vai funcionar aqui para você, certo? Outra forma também de você poder utilizar o pipe. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada hasher. Ela vai ter aqui uma public static function hash. Ela vai receber aqui um string text e vai retornar uma string.
E aí ela vai utilizar aqui um hash, vou colocar aqui um hash, sei lá, SHA-256, por exemplo, ou SHA-512, vai, SHA-512, ela vai simplesmente fazer, ela vai dar um hash aí, né, da função. Então, eu vou executar aqui um hash, eu vou tirar um hash da minha string, né? Então, eu falei que aqui a gente pode usar um callable, né? Então, callables em PHP pode ser uma função anônima, pode ser uma arrow function, pode ser uma função em que eu passe o nome da função, pode ser uma função que o nome dela esteja numa string, ou ela pode ser também um array. Então, eu vou colocar aqui no final, eu vou passar aqui um array, eu quero que ele use a classe hasher, que eu tenho aqui, certo? E dentro da hasher, eu quero que ele use a função hash, certo? Vou rodar aqui e ele gerou aqui para mim um hash aí do meu texto, certo? Então, dessa forma, eu consegui, né, transformar o meu texto, certo? Fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 transformações e exibir o resultado na tela, utilizando aqui pouquíssimo texto, de forma bem explicativa, sem precisar ficar criando variáveis temporárias para fazer. Então, essa daqui é uma baita de uma novidade, vai facilitar muito, vai melhorar muito o código, tá legal? Então, aqui, só repassando, tem uma função normal, 3 pontinhos, o valor vai cair aqui automaticamente, como primeiro parâmetro. Se eu quiser, né, se eu tenho uma função que ela, ou o valor que eu preciso não é o primeiro, ou ela tem mais de um parâmetro obrigatório, eu posso passar aqui uma função anônima, ou eu poderia criar uma função para passar aqui, né? Eu posso utilizar uma função, uma arrow function também. Então, aqui eu crio a arrow function recebendo o valor e jogo aqui o valor onde eu precisar. Posso utilizar uma instância de uma classe. Então, eu tenho a instância de uma classe, falo qual é a função de lá de dentro que eu quero que ele execute. Posso passar também como uma string, certo? Posso passar também com um array, onde o primeiro item é a classe, né? A instância da classe que eu quero que ele execute. E o segundo parâmetro é o nome da função que eu quero que ele execute. E isso daqui tudo são formas válidas de você utilizar, tá legal? Então, essa daqui é o vídeo de hoje. Muito tranquilo, muito bacana esse recurso. Recomendo, né? Assim que você conseguir atualizar para o PHP 8.5, pode usar e abusar desse recurso aqui, porque ele é muito bom, vai tornar seu código muito mais legível. Reparem que eu escrevi aqui, ficou um embaixo do outro bem pertinho, bonitinho, certinho. Então ficou bem bacana, tá legal? Se gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, e dá uma conferida no nosso curso de PHP moderno completo. Eu estou trazendo esse vídeo lá também e muitos outros vídeos aí de PHP, tá legal? Então, até a próxima aula.